Provavelmente você já deve ter visto um monte de vídeos ou de artigos com títulos como Como ler 10 vezes mais rápido, ou então como ler, sei lá, um livro por semana, e aí muitas vezes estão tentando te vender algum método. Aqueles vídeos em que aparece a fotinho da pessoa fazendo caras e bocas e do lado uma pilha enorme de livros, e aí falando, esse ano eu li trocentos mil livros. Ou então, o que é pior ainda, aquele discurso especialmente charlatão do tipo, para você ser um intelectual, você tem que ler pelo menos, sei lá, 70 livros por ano. Então, então assim, como se você batesse os 70 livros, chega no correio o seu monóculo, o seu certificado, parabéns, você é um intelectual. Se você parou no 69, azar seu, mas mais sorte no próximo ano, né? E aí, claro, né, você vê essas pessoas, você pensa, nossa, eu nunca vou conseguir ler tanto assim na minha vida, quem lê muito é inteligente, logo essa pessoa é muito inteligente, então você já coloca automaticamente o camarada numa posição de superioridade em relação a você, o que é uma coisa completamente equivocada. Mas por que existe essa mentalidade de se atribuir um critério quantitativo em vez de qualitativo e fazer disso uma forma de distinção, de inteligência, e esse tipo de discurso encontra tanta reverberação ainda, né? Bom, para entender isso, é preciso considerar alguns fatores que confluem para que as coisas tenham se configurado dessa forma, né? Notadamente, uma certa crença, um mito de que quem lê muito necessariamente é inteligente, né? Existe uma certa aura de inteligência que passa por osmose para uma pessoa que está cercada de pilhas e pilhas de livros, né? Que muitas vezes ela nem lê. O outro fator é uma visão consumista com relação à leitura. E, por fim, os interesses de mercado propriamente ditos. Para a gente entender esse primeiro fator, essa suposta aura de inteligência e sabedoria, né, da figura cercada de pilhas e mais pilhas de livros, aquele que lê muito como uma figura necessariamente inteligente, a gente precisa voltar a um momento anterior à industrialização da cultura, né? Então, se a gente for pensar até meados do século XVIII, começo do século XIX, pouquíssimas pessoas eram alfabetizadas e menos ainda tinham acesso a livros, né, que eram extremamente caros e eram poucos, né? Se imprimia pouca coisa, né? Basicamente era poesia, filosofia, retórica, enfim, existia um pequeno conjunto de clássicos e aquele que dominava esse pequeno conjunto era o chamado erudito, né? Aquele que conhecia os textos impressos. Só que, aí já entrando no século XIX, começa de fato a surgir um mercado editorial, começa a aumentar o número de pessoas alfabetizadas, começa a ter mais gente escrevendo e muito mais coisa sendo impressa. Então essa figura do erudito, ela começa a dar lugar à figura do amador culto, que é o cara que vai ficar de olho na crítica na crítica literária que tinha que nesse momento é a crítica de jornal, né? Que é aquela que vai orientar o gosto, que vai dizer aquilo que deve ser lido ou não, que vai fazer um critério de seleção, já que agora não tem mais aquele pequeno conjunto de livros apenas, mas tem um monte de coisa. E aí, para o camarada ficar antenado com o que está acontecendo, para ele se sair bem nas rodas de conversa, para ele estar à altura aí dos debates nos salões e nos cafés, ele tinha que estar com a leitura em dia, né, ou supostamente em dia, daquilo que estava em alta, né, das novidades do momento, não mais dos clássicos, né? Na Cidade das Serras, o romance do Eça de Queiroz, se você leu, talvez você se lembre do Jacinto, né, que é o personagem principal.
em como ele recebia caixas e caixas de livros na mansão dele em Paris, e como esse monte de livro ia se acumulando, porque ele não lia nada, mas era aquilo que, entre aspas, as pessoas que frequentavam o círculo dos mais cultos, do pessoal mais relevante da sociedade parisiense, tinha que estar acompanhando. E essa crítica incipiente que era feita nos jornais, a crítica acadêmica, ela só vai surgir aí ao longo do século XX, ela é muito parecida com o que se vê tanto hoje, principalmente na internet, né? Em canais de recomendação, sites de recomendação, talvez seja mais visível com relação a filmes e séries, né, do que com a literatura e com quadrinhos, mas também é o mesmo raciocínio, né? E é uma crítica que, em geral, está muito pouco interessada em acrescentar alguma coisa de fato, em enriquecer debates, e que funciona principalmente como uma forma de orientar o consumo, né? Consumo esse que é o outro fator também fundamental que eu havia mencionado. Conforme vai se estabelecendo a indústria, conforme os bens culturais passam a ser industrializados e a produção vai se tornando cada vez mais massificada, a indústria, naturalmente, ela quer produzir mais e ela quer que haja mais consumo, né? Então, é um ciclo. Produzir mais, consumir mais, visando a expansão desse ciclo ao infinito. Isso foi se estabelecendo aí em meados do século XX, né, com a formação da indústria cultural, né, da massificação da produção de bens culturais, a transformação desses bens culturais em mercadoria, e a partir da década de 70, com o avanço do neoliberalismo e com uma mentalidade cada vez mais agressiva voltada para o consumo, cada vez mais a gente vai deixando de ser leitores e vai sendo incentivado a deixar de ser leitores para ser consumidores de livros, de quadrinhos, né? Isso pode ser aplicado também a filmes, seriados. Essa mentalidade ela vai se impregnando na nossa vida de tal forma que a nossa linguagem vai se impregnando do jargão que era muito próprio. Dá oi, Chiquinha. De um jargão que é muito próprio do trabalho e da indústria, né? Então, a ideia de consumir livros e quadrinhos, né, em vez de ler, né? A ideia de você entrar num canal ou num site para ver uma recomendação, qual título vale a pena você investir, não comprar ou ler, né? Porque efetivamente é uma compra. Ver qual quadrinho, qual livro com tal promoção vira um bom custo-benefício e aí começam umas continhas malucas de quantas páginas por preço, etc. A gente começa a fazer listas e tabelas do que vai ler, do que não vai, faz balanços, né, com rigor, como se nós fôssemos contadores, quando na verdade tudo isso é uma neurose que tem como pano de fundo uma relação consumista com a cultura, não só com a leitura, né, mas com a cultura como um todo. E por fim, né, isso nos leva ao terceiro fator, que são os interesses de mercado. Quando você sai comprando igual um desembestado, sejam livros, sejam quadrinhos, porque você viu ali um anúncio de uma promoção na Amazon, ou porque você vê os vídeos do pessoal postando compras do mês, e mostra pilhas e pilhas de coisas que muitas vezes a pessoa nem vai ler, mas você fica com vontade de comprar, e aí vai e compra no cartão de crédito e chora quando chega a fatura. Todo mundo ganha quando isso acontece. A indústria ganha, o comércio ganha, os influencers ganham, só você que não ganha. Mas onde eu quero chegar com isso? Que não vale a pena comprar livro, que não é para ler. Não, não é nada disso, claro que não. Comprar é bom, não faz mal a ninguém, e ler é melhor ainda. Para a gente se tornar leitores melhores, né, para nos desenvolvermos enquanto leitores,
é preciso ir na direção oposta a essa mentalidade que eu venho criticando aqui, né? Rejeitar essa sanha produtivista que visa bater metas de leitura, né? Já não basta bater meta no trabalho, tem que ter meta de leitura também, e aprender a se demorar no texto, né? A tomar o tempo que for necessário para ler, aprender a se deparar com trechos que sejam obscuros e ler de novo e voltar. É aprender a importância das releituras, entender que reler é melhor e mais importante do que ler. O próprio Jorge Luiz Borges dizia que tinha lido pouco na vida, mas que tinha feito muitas releituras. Claro que ele devia estar sendo modesto nisso e deve ter lido muita coisa, mas o ponto aqui é notar como ele dava mais importância para a releitura do que para a leitura. É ir aos poucos formando o nosso repertório de leitura, formando a nossa bagagem, aprender a pesquisar sobre aquilo que a gente lê, a buscar outras perspectivas além da nossa e a se colocar nos debates, não como meros receptores, mas como agentes, né? Como alguém que pode contribuir, que pode questionar. E é assim, sem pressa, fruindo de fato os livros, os quadrinhos com os quais a gente entra em contato, formando o nosso repertório, que a gente vai amadurecendo como leitor. E aí você vai ver que até os produtos mais bobos, mais despretensiosos da cultura de massa, até eles podem suscitar leituras ricas, interessantes, sobre o nosso tempo, sobre nós mesmos, sobre as gerações que cresceram com ele, sobre o contexto em que eles foram produzidos. Porque uma determinada obra, seja um livro, seja um quadrinho, ela pode ser tão interessante, no fim das contas, quanto as leituras que a gente faz delas. Enquanto leitores, nós participamos e somos fundamentais na produção do sentido também, né? Não somos meros receptores. Enfim, mas é algo que leva tempo e que não é preciso ter pressa, não se deve ter pressa. Só que para isso é preciso se amadurecer enquanto leitor, se refinar enquanto leitor. É assim, no devido tempo, que a gente vai se tornando leitores mais críticos e, o que é mais importante, autocríticos, né? Que é aprendendo a problematizar não só aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, mas a nossa maneira de ver as coisas, né? Por que a gente pensa desse e não daquele jeito? Como o que aconteceu para que a gente tivesse essa mentalidade e não aquela? E de tudo isso, se você for guardar algo, é a ideia de que a leitura não termina quando você fecha o livro, né? A parte mais importante vem depois. É quando você reflete e pondera sobre aquilo que você leu. É isso. Muito obrigado por assistir.